Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Nesse dia muito especial, eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito significativo. É retomar, né? E para isso, nós vamos ver o texto que está lá em Mateus 18, versículo 11, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que estava perdido? Você, eu. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim e por você, para nos retomar, para nos resgatar, para recuperar a mim e a você. Nosso Deus é maravilhoso, a Ele nossa gratidão, Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Retomar é um termo muito interessante. No jurídico, né, a linguagem jurídica significa voltar a possuir. Quando a gente escreve um texto, retomar é a gente redirecionar, né, o tema. Jesus me salvou, mas às vezes a gente se perde o foco e se distancia dele. E nós precisamos voltar. E eu gostaria de pensar hoje com você no que eu preciso voltar. Às vezes no mau uso do meu tempo, não tenho buscado ao Senhor, atividades inúteis, pecado que às vezes tem me corrompido. E eu preciso retornar na presença dele e retomar uma nova vida, uma nova história, com redirecionamento das nossas forças, das nossas atitudes. Mas às vezes a gente, ao longo da caminhada, a gente empaca. Sabe por quê? A gente fala, não dou conta, a gente desiste, a gente se sente perdedor, a gente faz aquilo que a gente não quer fazer, né? A gente fica mal. Mas como nós precisamos crer no perdão de Deus e voltar para Ele. Tá difícil? Tá, mas Deus é o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos trata conosco, Ele nos transforma. Às vezes a gente se empaca pelo contrário, porque a gente se acomoda, a gente teve vitórias, assim, presenciou milagres, e a gente fala, não, né? E a gente começa a se assim, repousado, cochilar na glória do passado, de milagres que aconteceram, e a gente se torna cinzas apacadas na lareira. Esquece que tudo foi o Senhor, se não fosse o Senhor. Então não podemos se empacar, nem desistir, porque às vezes a gente se sente fraco demais, e nem nos acharmos poderosos, né? Que a gente pode prosseguir sozinhos, não podemos. A gente precisa acordar. Deus, o que eu perdi, no que eu preciso voltar. Primeira coisa que eu gostaria de propor, né, nesse estudo é, a gente precisa fazer um balanço, que hoje seja um dia do balanço, reconhecer o que Deus já me deu, valorizar e agradecer a Ele por tantas bênçãos, tantos benefícios. E segundo, eu tenho que reconhecer que sem Deus eu estou perdido. Ele veio para isso, para nos salvar. Que aqui nessa terra nós somos peregrinos, frágeis, né? Uma vida efêmera. E que a vida só tem sentido na presença de Deus, sob a direção de Deus. Eu gosto demais daquele texto que está lá em Êxodo 33, versículo 15, que Moisés diz, se a sua presença não for comigo, não quero sair desse lugar. A vida só falha, a nossa caminhada só tem valor, só tem significado se Deus estiver conosco. Então, primeiro, faça um balanço e reconheça o quanto Deus tem sido generoso. Segundo, reconheça que sem Ele não dá, que precisamos da presença dEle na nossa jornada. Terceiro, vamos pedir a Ele, Deus, me orienta, uso do meu tempo, nos meus relacionamentos, que eu possa me relacionar sem tantas exigências. Deus, o que eu preciso mudar? Vamos chegar na presença dEle, me transforma, Senhor. Eu quero uma nova caminhada, um novo tempo, uma nova história. Não quero fazer igual. A gente peca, né? Nós somos seres humanos, mas a gente não pode viver no pecado, né? Podemos
acontece o pecado, né? Não deveria acontecer, mas que seja rapidinho reconhecido por nós, que a gente vá no pronto-socorro e que Deus nos trate, nos purifique desse pecado, que a gente não fique um pecador crônico, né? Porque se nós cairmos e a gente buscar o Senhor, Ele firma os nossos pés, está lá em Salmo 37, versículo 23, Ele firma os nossos pés. Se a gente cair, nós não ficaremos prostrados, porque Deus, Ele segura a nossa mão. Coisa maravilhosa, quando nós buscamos a Deus, Ele nos levanta, Ele segura a nossa mão e nos leva para um novo caminho, para um novo tempo. Que eu possa ter isso no meu coração, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo e perdoar de fato e de verdade. Nós não somos eternos, né? Precisamos do perdão de Deus e do perdão do nosso próximo e também de perdoar. Não dá para você prosseguir nessa jornada, nessa maratona com pedras no bolso, né? Que maratonista carrega pedras, corre com pedras no bolso, isso atrapalha. E a gente às vezes vai carregando pedras no bolso, na mochila, né? De relacionamento mal resolvidos, de pendências, a gente precisa resolver. Tem uma frase que eu não sei o autor, mas eu gosto muito. Nós nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no intervalo entre a vida e a morte, nós brigamos, nós sofremos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Que a gente possa refletir sobre o nosso propósito, sobre nossas prioridades na presença do Senhor. Retomar essa caminhada com foco. Qual é a causa? Qual que é o teu sonho, o teu desafio que você tem defendido? O que faz você levantar de manhã cedo? Vamos pedir a Deus, Deus, me dê causas, sonhos significativos. Me ensina, Senhor, porque Ele vai nos dar sonhos que têm princípios de excelência, né? Que sejam realmente significativos, importantes, né? Que valham a pena ser vivido, que vale a pena a gente levantar cedo de manhã e prosseguir, levantar com disposição por causa dessa causa. Tem uma ilustração muito interessante que aconteceu com um jogador, Roy Heikkels, em 1919. Ele era um jogador promissor, era assim a esperança do time. E estava na final, em 1919, e todo mundo esperava que o time ganhasse, com expectativa que ele ia fazer um jogo extraordinário. Mas no primeiro tempo ele fez um jogo muito ruim. Ele fez um jogo horrível, ele se deu muito mal. E ele foi para lá no intervalo, num banco, sentou, cabisbaixo, desistindo, né, do coração. E o técnico chegou para ele e falou assim: o jogo ainda não acabou, volte ao campo, lute e vença. E ele então respirou fundo, ele saiu daquela apatia, daquele desânimo, ele levantou daquele banco, foi para o segundo tempo, ele fez um jogo extraordinário, como todos já esperavam desde o princípio, e ele ganhou. E assim, na nossa vida, nós temos, né, a boa notícia é que Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos libertar. Jesus veio para nos buscar, nós estávamos perdidos, e Ele tem uma direção, e o nosso jogo ainda não acabou. Que a gente possa retomar essa jornada com foco, retomar com coragem, com ousadia, com disposição, com perseverança, Tem a história de um pianista, né, que tocava de uma forma extraordinária, exuberante, e as pessoas perguntavam: como pode tocar tão bem? E ele então dizia: faz 40 anos que eu estudo 8 horas por dia. Às vezes a gente quer progredir, quer sucesso, quer resultado, mas a gente não se esforça. A gente quer colheita, né? Mas a gente não busca Deus, porque é Ele que nos dá ou nos orienta o caminho que nós devemos seguir. A gente quer coisas novas acontecendo, mas a gente não busca aquele que
pode nos orientar de uma forma correta nessa nova jornada. Em Salmo 128, versículo 1, diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Só Deus pode nos direcionar para caminhos que valham a pena ser vividos. E uma vez, na abertura da escola dominical, eu perguntei assim: o que é uma pessoa bem-aventurada? E uma criança de 5 anos levantou a mão e com todo entusiasmo falou: é aquela pessoa que tem boas aventuras. E é verdade, Deus, Ele veio para nos livrar de todo pecado, para nos dar uma vida feliz, com boas aventuras, né? Um novo tempo, que a gente possa pedir a Deus: Senhor, qual o sonho, qual a missão que está empoeirada, né? Que está cheia de teia de aranha, porque eu abandonei, eu encostei, eu deixei de lado. Qual que é o teu sonho para minha vida, Senhor? Que eu possa olhar, que eu possa enxergar, né? Aqueles sonhos que Deus tem para nós, a missão, as oportunidades, os recursos que Ele tem nos dado, e buscá-lo, né? Que pedindo a Ele, Deus nos conceda um novo tempo, um novo caminho, com novos ajustes, com novas estratégias, que a gente então retome, que a gente volte a possuir, né, a alegria da salvação, a unção, a direção, a missão que Deus tem para nós, no novo tempo, no novo caminho. E que você seja bem-aventurado, tenha muitas boas aventuras, sob a direção de Deus, nosso Salvador, nosso Libertador, aquele que nos achou perdido no pecado e nos concedeu um novo caminho, um novo tempo, sob a sua luz, sob a sua direção, sob a sua condução. Amém? Ai, que coisa maravilhosa, quanta esperança, né? Que a gente possa retomar, reconhecer o que Deus já fez, reconhecer que só Ele pode mudar a nossa história, pedir a Ele orientação, pedir a Ele foco, fé, disposição, ousadia, e que possamos perseverar nessa nova história, em nome de Jesus. Um grande abraço, boas aventuras para você, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.